Bom, o que eu vou trazer agora é a apresentação, inclusive a apresentação que a gente fez no comitê que está responsável pela revisão da Constituição Normativa número 2. Vou precisar ser bastante rápido, é um pouco grande, né? Mas também a demora dela no comitê é porque pensava em uma discussão maior e tudo mais. Né? E aí o que a gente está trazendo são as problemáticas que foram identificadas na legislação atual. Né? E eu acho que por isso tem assim, muito parâmetro para a gente ver e melhorar uma legislação mais eficiente, mais eficaz. Na verdade, os problemas são muito diversos, né? E isso que realmente eu consigo mostrar a vocês isso. Né? Bom, então, como eu falei, são as informações encaminhadas por secado, né? Que estão agrupadas em quatro blocos. Né? Os atributos físicos, atributos biológicos, atributos sociais, históricos culturais e os mais gerais. Né? A gente seguiu 3 linhas de tendência, né? Porque os problemas são grandes quantidades que identificadas de problemas, né? Então a gente agrupou eles dessa forma aí, né? Grupos, os que são pontos sensíveis, né? Os que são pontos para monitoramento e avaliação e os que são os pontos para orientações, né? Que a gente precisaria ter. Né? Esses de monitoramento e avaliação, né, normalmente eles estão relacionados à questão da ausência do conhecimento, né, inclusive um dos fundamentos que o Marcelo colocou agora, né, que é tempo para se aplicar isso e ver como realmente isso responde, né, que na realidade, tanto do decreto como da instrução normativa, esse tempo não foi dado a ninguém, né, isso aconteceu de um momento para o outro. Né. Os pontos sensíveis são os casos de discordância na interpretação e implementação da legislação, ou um ou outro, né? Ou tem uma divergência de interpretação ou tem uma divergência na hora da aplicação. Né? Os pontos para monitoramento são os casos com demanda de análise em função da temporalidade. Né? Eu falei, está mais relacionado a essa questão da ausência de conhecimento e tudo mais, né? Que são as lacunas de conhecimento, com as necessidades de direcionar para resolver esses problemas. Né? E os pontos para orientação, na realidade, são dúvidas que não está claro na IN, onde a gente acredita que com parâmetros e critérios e metodologias mais claras, a gente poderia estar resolvendo esse tipo de problema que estaria acontecendo hoje. Né? E aí a gente vai ter essas orientações tanto técnicas quanto jurídicas também. Então a gente basicamente teria dessa forma os pontos sensíveis, que eles vão ser de discordância na interpretação ou de discordância na implementação. Os pontos para monitoramento, aí teria necessidade de um acompanhamento sistemático ou um fato em si das lacunas de conhecimento. E os pontos para orientação, como eu falei, nota técnica ou tecnicamente orientados ou notas jurídicas. Né? De onde veio isso tudo? Né? Essa gama de situação? Dessa relação de documentos que veio. Do próprio processo da Bahia de Mineração, foi o primeiro processo que passou pelo licenciamento com a aplicação da instrução normativa. Né? E aí tem não só o estudo inicial, que aí teve uma série de problemáticas quanto à adequação dele, que veio lá em si, já veio bem mais relevante. Né? O artigo da BNEM, Bert Corre, né? O artigo da Eleonora Trajano e a Edna Stett, né? O workflows, né? Não só citado um aí, mas o workshop técnico científico de espeleometria foi realizado pelo Instituto CAST e o de oglobos raros também realizado pelo Instituto CAST, né? E os documentos de contribuição, que na abertura do comitê a gente solicitou às entidades que participam que completassem suas bases e nos encaminhassem já previamente quais são as problemáticas identificadas até o momento por eles. Né? E aí a gente teve o ofício número 2 da Rede Espelho Brasil, que encaminhou uma série de propostas para discussão. Teve uma carta, sem dúvida, da Flávia
da Flávia e da Regina, que também nos encaminhou mais especificamente sobre a metodologia para classificação de raridade de microglobos, e o documento do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que também nos encaminhou com uma gama de proposições e problemas que eles acham que existe hoje. Então, o que eu vou apresentar, na realidade, é tirado daí. Tá? Bom, dos pontos sensíveis, na questão de discordância de implementação, né? Nos foi tratado, e aí, desculpe que a parte de biologia não trai, né? Mas a questão de taxonômicos, né, e a descrição científica formal, e aí é uma questão da ausência de especialistas e taxonomistas, né, em diversos grupos, que isso tem dado muito problema. Abundância relativa de espécie, né, o pequeno número de novo espécies cujos adultos possuam um tamanho corporal igual ou superior a 1 centímetro, os cálculos resultam em abundância alta, perdendo o significado biológico. Na verdade, a gente tem um problema aí, que quando você aplica, você tem cavidades que não tem uma abundância tão grande, que está elevando a classificação das cavidades. Né? E a questão de insuficiência amostral, né? E a questão de temporalidade também. E o tempo está muito curto, precisaria ter algo mais representativo em relação a isso. Né? Questão de raridade, né? Que são não só a raridade de maneira geral, e alguns termos que são muito subjetivos, como raridade, único e tal, que isso tem trazido uma série de problemas, porque não se tem isso com muita clareza, e aí você traz diferentes aplicações e interpretações para isso. Registro paleontológico, né? Precisa limitar também as variáveis, né? Depois dessa apresentação toda, isso vai estar logo disponível no nosso site para o pessoal baixar, lá na parte que vai estar tratando do comitê, para vocês poderem ver com mais calma e se eu for parar para a gente detalhar muito cada coisa, vai ficar extremamente longo. Né? Tem algumas proposições aí, como vocês veem, de que caminhos a gente poderia tomar para essa coluna aqui de proposta, que na verdade é uma síntese, né? E essas propostas elas são algumas muito mais longas e uma grande maioria delas realmente não tem proposições. Tá? Bom, aí de registro paleontológico, a ausência de relação com a sedimentação clássica ou química com valor científico associado à paleontologia. Né? E aí tem uma proposta que é estabelecer que, nesse caso, fosse conferida a importância de significativa regional, mais acentuada local, da cavidade com alto grau de relevância, porque isso não está levando a um grau alto de relevância, está deixando mais baixo. Ainda na discordância na implementação, do registro paleontológico, né? A ausência de relação com a lista repetida. Questão de estruturas espeleogenéticas, né, controvérsias entre raridade e expressividade, né, com relação à presença significativa. Né. E aí até se coloca a definição da importância acentuada sobre focos locais e regionais, bastaria a presença das estruturas espeleogenéticas raras, não precisaria estar dividido como está hoje. Diversidade da sedimentação química, né, que aí vocês estão vendo aí os artigos que está se referindo a cada um deles. Né? Espeleotemas comuns e frequentes resultam de atividades hídricas discretas, né? Por exemplo, os paralóides, o clandestino, elevam a configuração do atributo para muitos tipos de processos de deposição, não refletindo uma condição de importância regional acentuada. Desenvolvimento vertical, né, que é a perda do valor da diversidade estratigráfica e morfológica, mais comumente associado a cavernas de maiores desníveis, e o desnível não está privilegiado pela instrução normativa.
Na realidade, o desnível ele só chega a classificar a caverna como alta, nunca leva ela a uma cavidade de máxima relevância. Lago ou drenagem subterrânea, né, que a questão da água toda foi extremamente privilegiada na instrução, e aí foi uma parte de discussão mais política na hora de confecção da instrução, né, e aí a água ela não dá nenhum peso para a cavidade bom, na realidade a água ela só teria alguma importância se ela tivesse associada a algum dos outros atributos que deixam a cavidade de máxima relevância. E caso você tenha um desses atributos já na cavidade, ela já é de máxima relevância, porque basta apenas um atributo para isso. Então aí a água deixou de ter importância, né? Que é essa questão da água, de percolação, e ela como um todo. Né? A questão dos estudos espeleológicos, né? O artigo 16 não previa a vinculação entre os demais estudos ambientais e a aplicação do método, né? Como sempre, no licenciamento, os estudos espeleológicos ficam isolados, né? Não estão dentro de um contexto realmente marinho. Dimensões, em geral, os agrupamentos de cavernas apresentam fortes assimetrias dos valores, ou seja, geralmente não apresentam distribuição normal, bem como valores muito extremos ao conjunto, podendo tornar a média e o desvio padrão impróprios como critério de avaliação. Né? Isso realmente a gente já está vendo que, da forma como está colocado lá, não está funcionando. Né? A fórmula dá errado em relação às dimensões. Né? Por exemplo, você tem um desvio padrão muito grande, quando você vai aplicar a fórmula, você tem valores negativos, né? Você chega a ter valores negativos. E aí se discutiu isso muito no workshop de esperometria, e aí já se viu algumas possibilidades utilizando a estatística para tentar resolver essa problemática. Ainda com relação a estudos espeleológicos, né, a necessidade ou não de se estudar abrigo em trabalhos realizados para fins de licenciamento ambiental. Na verdade, os abrigos é um grande problema que se está vendo. Né? A partir de onde começar a estudar realmente as cavidades. Né? Então, se você tiver uma área de calcário, por exemplo, for considerar ao pé da letra a definição de cavidade natural subterrânea, você vai ter aí cavidades a partir de 1 metro, 2, desde que seja acessível pelo ser humano, formar processos naturais. Então você poderia ter uma pequena área de carbonato, por exemplo, uma infinidade de cavidades. E se você for aplicar tudo que a instrução normativa pede para cada uma dessas cavidades, você vai ter um custo, um tempo grande e um custo extremamente alto. Né? Então, uma da discussão passa por aí. Né? Aonde poderia estar, aonde estaria esse limite? Né? Não do que é cavidade próxima, mas sim para ser estudado e fazer parte de um processo de licenciamento. Né? Então, os abrigos, de maneira geral, eles precisariam ter, com a biologia, como é que isso acontece? Né? Mais ou menos por aí a discussão. Sem falar da questão do contexto como um todo. Né? A legislação ela precisa ser aplicada individualmente nas capitais. E não respeitando o sistema como um todo. Então, o que isso vai acarretar aqui? Questão de licitação pública, né, que tem avaliado com plano de manejo, aprovado em elaboração, não está previsto, não está explícito na realidade, um dos dispositivos da instrução normativa. Né? Fato que pode induzir a interpretação divergente. E o uso equivocado do artigo 11 e 12, e dessa forma ser considerada de importância baixa por exclusão, visto que tal configuração não está prevista explicitamente em nenhum dos incisos do artigo 7º, 8º e 9º. E realmente, a questão de limitação, a forma como a instrução foi pensada depois para resolver uma série de problemas jurídicos, né, é que acabou acarretando alguns problemas como essa questão da exclusão também, né? Então, na realidade, você precisa de uma forma para comprovar como a coisa acontece. E, na realidade, você vai por exclusão. Se não é esse, não é aquele, então seria isso. E isso é que leva para de baixa relevância.
o próprio conceito de cavidade natural subterrânea, né, que aí talvez possa iniciar por aí a resolução de uma série de problemas, né? Acho que esses conceitos eles precisam evoluir, né? Acho que é a mesma coisa que acontece com os cársticos, os ambientes cársticos e rochas não carbonáticas. Talvez é uma questão da evolução do conceito mesmo, né? Se a gente for continuar usando o mesmo imagem muito tempo atrás, começa a fazer uma série de problemas, né? Questão de independente das dimensões, bastante ser acessível pelo ser humano. E aí, que ser humano é esse? Porque aí, se você pegar um bebê recém-nascido, ele vai poder entrar num buraquinho de 50 centímetros. Então, é uma cavidade natural subterrânea, não pode sofrer um impacto sem licenciamento, né? Então, se é acessível, até questionaram lá, se eu tenho uma cavidade pequena desse aporte e eu consegui colocar minha mão lá dentro e olhar ela, eu estou tendo acesso a ela, isso é uma cavidade. Então, a questão de melhorar a definição, sempre ver cavidade natural subterrânea. 5 minutos. As lacunas do conhecimento, né? Bom, aí vem estudo biológico, né, para envolver também os estudos da fauna epígene, não só ecógena, né? População excepcional em tamanho, que tem vários problemas com isso, né? Considera apenas a densidade elevada de espécies cavernícolas, questão de troglóbulos com ampla distribuição, que aí estão privilegiados também, na verdade são só os raros que levam isso para a cavidade de máxima relevância. E aí a gente tem que lembrar sempre que a gente tem uma série de problemas que não diz respeito especificamente à instrução normativa. Na realidade, ela vem do decreto. Então, a instrução normativa, por exemplo, ela não trata dos atributos de máxima relevância. Esses atributos já vêm do decreto. A questão de a relação entre o enfoque local, o enfoque regional, a importância acentuada, significativa ou baixa, toda essa combinação que é a chave de relação lá que tem no final da instrução normativa, isso não é da instrução normativa, isso vem do decreto. A instrução normativa só pegou aquilo ali e vai mostrar como é que isso se aplica, né? Mas isso vem do decreto. Então, algumas coisas limitam também a gente. Tá? Grau de endemismo, reduzido conhecimento sobre espécies epígenes, como a gente já falou. Questão de raridade também, né, precisa ser melhor definido, né, melhor tratado esses termos. Né. Interação ecológica única, né, a importância da cavidade para a sobrevivência de populações ecógenas e epígenes, né, que não está tratado dessa forma. A questão de área de influência, né, isso é importantíssimo, já está inclusive um dos fundamentos, né, e evidentemente sabe que tem que ser tratado a área de influência da cavidade como um todo, não só ela, né? A própria 347 diz que a área de influência é parte da cavidade natural subterrânea. Ainda a necessidade de melhorar o conhecimento sobre a fauna, que aí precisa de mais, né, biospeleólogos que são raros, imagina os taxonomistas, né? Foi colocado também a necessidade de uma coleção de referência, né, que isso facilitaria, né, o licenciamento, daria mais segurança, porque você teria uma referência melhor para ser consultado, né? E tem até a proposta aí de já começar a trabalhar isso junto à UFBA ou à USP, né, que teria mais propriedade sobre isso, né? Dentro do sistema cavernícola, a necessidade de avaliação em escala espacial e temporal, e isso vê-se claramente, mas é importante ver que essa questão temporal que a instrução traz, né, de um ciclo hidrológico, você ter um ano, que é aproximadamente o que isso dá, isso sim, isso é um mínimo, né? Porque lá na frente coloca também que esses estudos, esses levantamentos, etc. Tal, eles têm que ser suficientes para o entendimento do ambiente cavernícola, né? Ou seja, se para essa suficiência é necessário 50 anos, 50 anos. Se é necessário 2 anos, é 2 anos. E minimamente 1 ano. Né? Então, acho que precisa melhorar essa exigência. Eu sei que isso passa mais pelos órgãos licenciadores, mas acho que precisa melhorar um pouco mais essa exigência, já que se não for entendido, precisa ampliar isso. Tá?
cloroxênis obrigatório, população que tem risco de extinção, volta de novo a questão dos estudos paleológicos, a necessidade de uma caracterização do sistema kárstico, não somente na cavidade como uma coisa única, que é isso. Eu acho que naqueles fundamentos lá que o Marcelo colocou, eu não vi um pouco essa questão, talvez não esteja muito claro, eu vi que está lá tratando, mas mudarmos isso definitivamente, de parar de ver a cavidade, a legislação ver a cavidade individualmente, precisa ver o sistema kárstico, o ambiente do terreno colocado e não somente o acabamento pontualmente. Volta de novo a situação sobre os abrigos e a amostragem dela, como eu já coloquei, que é um problema a quantidade de abrigos. Tem de algum lugar nasceu, a gente não conseguiu rastrear tudo isso, essa questão de 5 metros ou não, os estudos só privilegiar os levantamentos de 5 metros, mas apesar da legislação não colocar bem assim, mas isso é um problema que precisa ser tratado. Isso deixa raros os estudos e pode torná-los até inviáveis, depende da quantidade. Eu não vou nem insistir, vocês terem ideia, quantidade, agora que vem a parte das orientações, então eu teria muito mais coisas, mas eu vou encerrar falando dessa questão das orientações técnicas e jurídicas. Eu acho que isso é que deve facilitar um pouco mais a aplicação da instrução normativa. E aí não é facilitar o estudo, não é a aplicação dela, porque tanto o empreendedor tem dificuldades na hora de colocar tudo isso, com essa série de questões, ou o licenciador, os técnicos que analisam e vão aprovar ou não esses estudos, fica complicado com tanta subjetividade e tudo mais. Bom, diversos deles, como aí a questão de riqueza de espécie, a amostragem, de área de influência, população em risco de extinção, singularidade dos elementos faunísticos da cavidade, dos dois enfoques, se tem até uma situação mais especial, questão de temporalidade, a melhor clareza melhor o que é o enfoque local, o que é o enfoque regional, que o decreto é confuso, aí ele tentou melhorar um pouco essa definição, mas ainda está muito aquém de estar claro. Hoje a gente já sabe que se duas pessoas chegarem no local, elas são capazes de definir o enfoque local e o regional diferente. Então precisar ter mais clareza. Essas situações, aí já tem uma questão topográfica também, que é importantíssima, a gente precisa ter uns padrões de como fazer os levantamentos espeleométricos. Então, essas situações que a gente entende que eu tenho mais notas na questão dos estudos, e a gente entende assim, que se tivéssemos pesquisas, se tiver um maior número de pesquisadores que estão aplicando essa instrução normativa, e aí o secado participar disso ativamente, a gente conseguiria padronizar melhor isso, a gente conseguiria colocar parâmetros e métodos mais claros, e aí você teria as pessoas, todo mundo aplicando da forma mais correta. E não que há uma necessidade especificamente da gente mudar o texto da instrução ou do decreto por causa disso. Ele funcionaria dessa forma, está precisando mesmo, são padronizações, e isso sim a gente acha que pode estar focado para analisar o secado, nesse novo secado, e uma série de conflitos que tem jurídicos, na verdade são dúvidas que as pessoas têm se isso estaria ferindo ou não o decreto, ou outras leis. Essa parte jurídica, inclusive, já está sendo feito um levantamento bem detalhado de quais são os conflitos e taxas que tem juridicamente, para que a nossa Procuradoria, que é vinculada à AGU, para que elas façam uma nota jurídica explicando e colocando mais um padrão nessa interpretação, porque isso vai minimizar bastante os problemas. Era isso.